Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Bem, hoje nós vamos calcular, o campo gravitacional do disco e do plano infinito. Tá? Para isso a gente vai usar uma equação integral, integral vetorial, para determinar esse campo dessas duas configurações de massa. Bem, essa equação eu vou aplicar a lei da gravitação universal, na forma integral, vetorial. Bem, então qual é o problema? Então o problema é nós temos um disco, tá? Esse disco tem massa total M maiúsculo, Aqui você tem uma densidade de massa sigma, essa densidade superficial de massa é a massa total sobre a área. A área é um disco, então é πr². O raio do disco é R maiúsculo, tá? Você tem aqui o sistema de eixos, X, Y e Z. Os versores I, J e K estão apontando nas respectivas direções de X, Y e Z no sentido crescente, Os versores I, J e K são vetores de módulo unitário que vai dar a orientação do vetor que você quer analisar nesse espaço em coordenadas cilíndricas. Bem, você pega um dado ponto do disco, esse ponto tem uma distância que eu estou chamando de R' em relação à minha origem, tá? Então é onde está cada elemento infinitesimal de área ds, sobre o disco. E de acordo com o sistema de coordenadas cilíndricos, você tem aqui o versor que aponta R chapéu para fora do disco, o θ chapéu no sentido crescente do ângulo, o ângulo cresce a partir do eixo X em sentido aqui anti-horário, E, bem, você quer determinar como esses elementos infinitesimais de massa desse disco afetam um ponto a uma distância, a uma altura D, exatamente sobre o eixo Z, Ou seja, você está querendo calcular o campo gravitacional desse disco no ponto de simetria, na simetria axial aqui do cilindro, em coordenada cilíndrica. Então, esse ponto está exatamente no meio, no centro desse disco, Então, é um ponto de simetria. Então, como é que você determina isso usando as equações da lei de Newton, da gravitação universal? Bem, eu vou aplicar aqui a definição que você tem como mostrar isso, quando você fala sobre a lei da gravitação universal, que o campo gravitacional ele é dado como sendo menos, esse menos significa dizer que é um campo atrativo, G, a constante gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 a menos 11, uma integral na área, nessa área aqui escolhida, no caso do disco, a densidade, a densidade superficial de massa desse disco, essa densidade que eu estou considerando aqui uma densidade homogênea, ou seja, em cada ponto desse disco a densidade sempre é a mesma, R menos R', R é aonde você quer calcular o campo, ou seja, é exatamente aqui nesse ponto, em relação à minha origem. E R' é onde está os elementos infinitesimais de massa que irão atrair gravitacionalmente uma massa térrea que se você coloque aqui, Então, esse campo gravitacional ele é um campo invisível aos olhos. Então, para você saber se existe campo numa dada região do espaço, é necessário usar uma massa teste. Então, você coloca naquele local uma massa teste, Mzinho, e aquela massa, se ela sofrer ação de uma força que vai ser atrativa, significa dizer que ali existe um campo gravitacional, Então, essa massa vai ser atraída em direção ao centro aqui, digamos, desse disco, E, bem, então, é dessa forma que você utiliza a ideia de força e campo para você saber se existe ou não numa dada região aquele campo que você está estudando. Bem, aqui a gente sabe que R menos R' vetor dividido por R menos R' ao cubo, Então, essa lei do campo gravitacional ele é muito parecido com o campo eletrostático, tá? Ele decai com o inverso do quadrado da distância.
Então, se você analisar dimensionalmente aqui, você tem dimensão de R em cima e R ao cubo embaixo. Quando você divide R por R, dá R quadrado embaixo, ou seja, o campo cai com o inverso do quadrado da distância. Depende da constante gravitacional. E sigma ds é a massa, é o elemento infinitesimal de massa. Quando você integra, você vai ter a massa total do teu sistema. Ou seja, o campo é menos G, a massa total, né, dimensionalmente falando, dividido pelo raio R quadrado, né? Então, esse que é o campo gravitacional, menos G mzão sobre R quadrado, ou seja, o campo cai com o inverso da distância e ele depende somente da massa geradora que gera o campo, que é, no caso, a massa M maiúsculo, né? Os elementos infinitesimais em cada ponto desse disco. Pois bem, então, continuando, né? Como eu tenho que resolver essa integral, então, quem é o nosso R? O nosso R vai ser D, o vetor D, né? Que é módulo de D na direção K-chapéu, tá aqui, tá? O R' é os elementos infinitesimais de cada elemento diário desse disco. Então, R' vai ser o módulo na direção R' chapéu, que é esse cidadão aqui, tá? R' chapéu é um versor de módulo 1 em coordenadas polares, que você pode associar com as coordenadas x e y que estão no plano aqui, ou seja, I e J, fazer a decomposição desse vetor aqui, vai dar exatamente cosseno de θ, que é o cosseno desse ângulo, né? E I chapéu mais seno de θ J chapéu, ou seja, esse vetor R chapéu linha, você pode decompor ele em componentes na direção I, né? Ou seja, aqui, e na direção J, que é aqui, ó. Lembra que você pode pegar um vetor e transladá-lo para qualquer lugar, desde que você não mude o módulo em direção nesse sentido. Então, posso pegar esse I e colocar aqui. Esse vetor I mais o vetor J, que é esse, vai dar o vetor R chapéu. Então, é essa decomposição que você pode fazer de R chapéu linha em função de I e J chapéu. Agora você vai precisar calcular aqui R menos R' vetor. Então você vai pegar esse e diminuir desse. Então esse cidadão menos esse. Está aqui, ó. E como é que você calcula o módulo de um vetor, né? Já que eu vou precisar do módulo ao cubo. Então o módulo de um vetor é exatamente ele escalar com ele mesmo, né? Então o módulo quadrático é ele escalar com ele mesmo. Então quando você faz o produto, você fica com quadrado do primeiro, né? Quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro do segundo vezes o produto escalar do primeiro com o segundo. Tá aqui, ó. Então, módulo desse, cosseno do ângulo entre eles. Só que você vai ter que fazer quem é R menos R', né? Então, R menos R', você tem o R aqui é o nosso D e o R' é o nosso R'. Então, quando você fizer esse produto escalar aqui, lembra que é o módulo do primeiro e o módulo do segundo cosseno do ângulo entre eles. Então, o ângulo entre K e R chapéu está no plano XY e K chapéu está perpendicular a ele, ou seja, 90 graus. Então, cosseno de 90 dá zero. Então, esse termo não tem. Então, fica somente D quadrado, R' mais R' quadrado aqui, ó, tá? Então, esse é o módulo quadrático. Se eu quero calcular o módulo quadrado, vai para o outro lado na forma de raiz, que é o que está dito aqui, ó. Então, com esses resultados, eu vou substituir esses resultados aqui. Mas quem é o elemento infinitesimal de área? Bem, o elemento infinitesimal de área, então, essa aqui é uma vista de perfil do disco. Aqui uma vista frontal, né, de cima do disco, na verdade. Então, aqui você tem o disco de raio R maiúsculo, a área total é S, a massa total é M maiúsculo. Os versores R' chapéu e θ chapéu estão aqui, perpendiculares. Esse aqui é o plano XY, tá? É esse plano aqui, XY, perfeito? Aqui, o ponto analisado aqui está a uma distância R', que é esse cidadão aqui, tá? E um elemento infinitesimal de área ds, né? A gente sabe que infinitesimalmente aqui você vai ter uma variação de ângulo dθ, né? Já que você tem um ângulo aqui, θ, então a variação infinitesimal na nossa direção é dθ. Perfeito. Então, essa área vai ser a base vezes a altura, né? Comprimento vezes largura. Então, vai ser esse cidadão aqui, o elemento infinitesimal, se isso aqui é vetor linha, então isso aqui tem o dr', e esse arco aqui, ele é R' dθ.
Então, é R' dθ vezes dr. É o elemento infinitesimal de área, né? Então, é base vezes altura, tá aqui. Então, eu vou substituir esses valores, esse mais esses outros aqui de baixo, todos eles nessa integral, tá certo? Então, quando você faz a substituição, sigma não depende de ds, pode sair da integral, fica aqui fora. R menos R' é esse cidadão aqui, ó. Você pode colocá-lo aqui. E módulo desse cidadão aqui, módulo é exatamente esse termo elevado a meio. Como tem ao cubo, então meio vezes 3 dá 3 meios. Tá aqui, ó. Perfeito? Então aí, o que eu vou fazer agora? Essa integral, vou quebrar essa integral em duas partes, né? Uma integral na superfície, uma integral nessa área, nesse disco. Então é isso que vai ser feito, né? Então, quando você quebra em duas integrais, né, você faz a distributiva aqui, d não depende de s, k também não, pode sair da primeira integral, que foi feita aqui, ó. Já R', R chapéu, tudo isso fica dentro da segunda integral, porque você tem uma dependência aqui que o ds é r dr dθ. Tá aqui, ó. Tá? O denominador é o mesmo em ambos os lados e a integral vai ficar como? Bem, a integral você vai integrar em relação ao ângulo de 0 a 2π, né? E o dr, esse elemento dr, né? Então o ângulo é de 0 a 2π e o dr vai ser de 0 até r maiúsculo, que é o raio total do nosso disco. Perfeito? Então é isso que vai ser feito, R' de 0 a r maiúsculo e o θ de 0 a 2π. Pois bem, continuando, eu vou repetir a mesma integral, né, que foi colocada anteriormente. Está aqui a integral do campo, né? Então, essa integral, você depois reescrever ela, eu vou calcular esse camarada. Bem, a gente sabe que r quadrado depende só de r, esse termo só depende de r. R chapéu tem θ dentro dele, então eu vou calcular somente a integral, que ele pode sair da integral, vai ficar uma integral somente de 0 a 2π de r chapéu dθ. Então, é isso que vai ser feito, r chapéu dθ de 0 a 2π. Quando você calcula aqui, você vai ver que o r chapéu, ele tá aqui, ó, o r chapéu é cosseno θ mais seno θ e ij aqui em cada uma das direções. Então, quando você fizer a integral em ij, em todo o período, né, esse cosseno dá zero e aqui também vai dar zero, ou seja, essa integral todinha aqui ela é nula. E já era de se esperar, por quê? Porque quando você faz uma integral do versor r chapéu, que é esse versor que está saindo aqui, então, numa volta inteira de 2π, de 0 a 2π do ângulo, então você sabe que tem um vetor r aqui que é módulo. O módulo, direção e sentido, ele é constante aqui, ó, desse r chapéu aqui, para lá, para cá, então um anula o outro. Então, para cada escolha que você faça de r chapéu, linha, vai ter um simétrico do outro lado, né? Que vai anular ele, ou seja, a integral total vai dar nula. Pois bem, então a única integral que precisa resolver é essa aqui. Então, essa integral, pessoal, está aqui ela, né? Você agora resolve em relação a θ, dá 2π, né? Sai o 2π aqui, sigma g dk, e fica uma integral de r' dr, né? dr' desse denominador de 0 a r maiúsculo. Então, vou fazer uma mudança de variável. Como é que vai ser feita essa mudança de variável? Então, meu disco está aqui, né? R maiúsculo, massa total, elemento infinitesimal de área, elemento infinitesimal de massa, R'. Então, você pode dizer, se essa altura aqui é D e esse raio é R', você pode dizer que tem um ângulo alfa' aqui, que se você calcular a tangente desse ângulo é cateto oposto, né? O módulo, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, né? Você pode, se a altura é D, esse raio é R', pelo teorema de Pitágoras, essa hipotenusa aqui ela é D quadrado mais R' quadrado, raiz quadrada. Tá aqui, ó. Perfeito? Então, e eu vou pegar esse triângulo aqui. Eu posso pegar esse aqui ou esse para analisar. Então, a gente sabe que a altura é D e esse raio máximo aqui é R. Então, a tangente desse alfa vai ser o quê? R sobre D. Então, significa dizer que o alfa é o arco cuja tangente é essa razão. Perfeito? Então, com isso, irmãos, né, aqui eu posso fazer a mesma coisa. Para alfa' vai ser R' tangente D. Né?
tangente de α' vai ser R' sobre D, ou seja, R' é a tangente de α' vezes D. Tá aqui, ó. Tá? Então, se R' é dado por isso, né, de acordo com a minha figura, então dR' é D, derivada da tangente é a secante ao quadrado, de α é dα. Então, R' e dR' eu vou substituir aqui, fazer uma mudança de variável de acordo com a minha figura proposta, que é exatamente essa. Quando você substitui R' aqui e dR' aqui, né, você vai cancelar termos de D, né? Aqui vai ter 1 mais a tangente ao quadrado é a secante ao quadrado, vezes 3/2 da secante ao cubo. Tá? Corta secante com secante, D, cancela os D, vai dar 1 no denominador. E aí fica só fica uma secante aqui. Secante é o inverso do cosseno e a tangente é seno sobre cosseno. Então, corta cosseno com cosseno, fica uma integral de seno. E aí, o limite de integração, quando R' for zero, o ângulo α é zero. Quando R' for R maiúsculo, o alfa vai ser um alfa a priori, é esse ângulo máximo aqui, alfa, tá? Quando esse raio for R maiúsculo, numa altura D, esse aqui é um ângulo alfa máximo, que eu vou chamar de alfa, tá? Pois bem, integral de seno é tranquilo, dá menos o cosseno, né? Então, eu vou resolver essa integral aqui, esse limite de integração eu vou substituir e calcular o campo do disco. E aí você calcula o campo do disco. O campo do disco vai ser exatamente, repetindo aqui o termo, olha, você vai ter aqui, né, repetir, aqui você substitui o limite superior menos o limite inferior, vai dar isso, né? O cosseno de 0 é 1, fica o cosseno de alfa. Mas eu sei que o alfa, eu já calculei anteriormente, que esse alfa é o arco tangente de R maiúsculo sobre D maiúsculo. Então, você substitui aqui, ó, no lugar do alfa, é isso aqui. O cosseno do arco tangente dessa razão, ele vai ser dado por esse termo aqui. Ele é D dividido pela raiz de R quadrado mais D quadrado. Tá? Aqui repete, aqui repete. Então, conclusão interessante desse resultado é que o campo do disco, esse aqui é o campo do disco, ele é dado por essa expressão aqui, menos 2π sigma g, né? 1 menos esse termo na direção K. Então, é um campo, esse campo aqui, né, do disco, ele é um campo atrativo. Então, quando você coloca uma massa terte aqui, Mzinho, na presença desse disco de massa M maiúsculo, e essa massa terte vai sofrer ação de uma força atrativa em direção aqui à origem, né? Ou seja, na direção menos K, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, menos K, tá? Esse termo aqui vai dar menor do que 1, perfeito? Então, você vai ter aqui um campo que aponta no sentido, é um sentido atrativo, ou seja, na direção menos K. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!